Quero falar com você das dificuldades, das 5 principais dificuldades de fazer a inclusão funcionar na sua sala de aula e 5 dicas para você lidar com esses desafios também. E tem um bônusinho no final, a gente vai analisar uma atividade no final aqui. Então fica com a gente até o final porque vai ser incrível. Meu nome é Leandro Rodrigues, minha missão é te ajudar a ver o seu aluno com dificuldades de aprendizagem, seu aluno com transtornos de aprendizagem, seu aluno com deficiência, a aprender de uma maneira mais fácil e mais rápida. Essa é a minha missão, ajudar você a fazer esse aprendizado para o seu aluno ficar mais fácil e mais rápido. E é interessante que, depois de muito atuar na educação inclusiva, né, a gente foi percebendo isso e outros professores foram percebendo isso também, né, à medida que os nossos alunos foram tendo resultados incríveis com alunos com deficiência, aplicando o método que a gente fala, que a gente ensina nos cursos e as estratégias que a gente fala, a gente foi percebendo que essas estratégias, esse método, não só ajudavam alunos com deficiência a aprender, alunos com paralisia cerebral, alunos com deficiência intelectual, alunos com muita dificuldade de abstração, de compreensão, de atenção a aprender, mas também ajudavam os outros alunos a aprender também, alunos que com algum transtorno de aprendizagem que antes não aprendiam o que podiam aprender, né? Alunos com TDAH, dislexia, descalculia, disgrafia, né? Alunos com transtorno de aprendizagem. E a estratégia para alcançar o aluno com deficiência intelectual, com autismo, funciona também para o aluno com TDAH, com dislexia. E isso é incrível, né? E é por isso que agora eu falo para você que o meu objetivo é te ajudar a ver o seu aluno aprender. Independente do diagnóstico, independente da deficiência ou independente do transtorno de aprendizagem que ele esteja apresentando, é possível ele aprender de uma forma mais fácil e mais rápida com o método que a gente usa aqui. E eu quero falar um pouquinho das dificuldades aqui hoje com você, nessa live de hoje. Para você que tem alunos com deficiência ou transtorno de aprendizagem e está sendo um desafio para você fazer a sua sala de aula ficar mais inclusiva, essa live aqui vai te ajudar. Eu trouxe aqui os 5 principais desafios que acontecem nas salas de aula por aí e as 5 principais soluções que você pode fazer para superar esses desafios e ainda tem uma dica no final. Vamos lá? Então vamos lá, deixa eu trazer aqui para mim, deixa eu ver se está tudo funcionando aqui, está tudo funcionando, ok, vamos lá. Desafios, Leandro, o que são esses desafios, tá? São os desafios, do que eu estou falando, para você saber do que eu estou falando, né? Estou falando de alunos com deficiência ou alunos com transtorno de aprendizagem que estão matriculados na escola, né? E estão ali no meio de vários outros alunos, às vezes uma turma com 30, com 35 crianças, às vezes até 40 alunos, eles estão ali, só que a gente quer o educador, né? O educador quer fazer a inclusão funcional, o professor regente que está ali em sala de aula quer fazer a inclusão funcionar, ele quer que todos os alunos dele aprendam, ele não quer ver um aluno ficando para trás, mas às vezes tem uns desafios. Acontecem alguns desafios, e são vários os desafios. Eu trouxe aqui os 5 principais. Talvez você se identifique com esses. Se você for professor regente, mas Leandro, eu não sou professor regente, eu sou professor do atendimento educacional especializado. Se você conhecendo esses 5 principais desafios, você vai conseguir ajudar o seu aluno também. Leandro, eu sou professor de apoio. Você conhecendo esses 5 principais desafios, você vai conseguir ajudar o seu aluno também. Leandro, eu sou coordenador, eu sou da direção, da gestão da escola. Vale a pena você conhecer isso, porque você precisa conhecer isso para poder passar isso para frente também nas suas reuniões pedagógicas com os seus professores. Então, fica até o final da live e a gente ainda vai analisar uma atividade no final com uma dica prática e super aplicável para você já começar a fazer a diferença amanhã, ok? Vamos lá. Isso é muito comum e eu sei que às vezes, tá, educador, você tem esse aluno aí que está com dificuldade de aprendizado na sua sala de aula, tá? Que não está acompanhando. E às vezes é muito comum a gente comparar, né? Porque você já tem uma experiência. Não é o seu primeiro aluno, não é? Não é o seu primeiro aluno. Pode ter até alguém aqui que já começou, que entrou na sala de aula ontem. O seu primeiro dia na escola foi ontem. Se você tem alguém aqui que o seu primeiro dia na escola foi ontem, dá um oi aqui, manda um oi aqui. Mas eu acredito que você já dá aula há bastante tempo. Tá? A maioria dos educadores inclusivos que chegam até a gente tem experiência, né, com educação de uma forma geral, já tiveram vários alunos, algumas dezenas de alunos
que já aprenderam da forma como você ensina. E tá tudo bem, isso é incrível, isso é ótimo. Isso é ótimo. Isso é muito bom, né? Você já deu muitas aulas, já aplicou muitas atividades e os seus alunos já aprenderam muito. Isso é incrível. Só que chegou um momento em que você foi desafiada, que você foi desafiado, que você está diante de um aluno que não está aprendendo, não é? E ao contrário da maioria das pessoas, você está aqui nessa live é porque você não é essa maioria que eu vou falar agora. Existe uma maioria que culpa o aluno pelo não aprendizado, não é? Essas pessoas nem aparecem em lives como essa, nem pesquisam, nem procuram informação, não estudam, não procuram saber das coisas, né? Que acham que a culpa é do aluno, né? Essas pessoas não aparecem em lives como essa. Mas existe uma minoria, que essa minoria geralmente é o pessoal que está buscando fazer a educação inclusiva acontecer. Eles estão buscando, e como eles estão buscando, eles acabam chegando até o maior evento de educação inclusiva do país, né? Então, eles estão buscando e acabam chegando em lives como essa, e eu quero falar com você que está buscando. Você que já teve muitos alunos e esse aluno não está aprendendo, né? E é estranho, por quê? Porque você tem um potencial de ensino altíssimo. Afinal, você já tem dezenas e dezenas de casos de alunos de sucesso. Mas por que esse não está aprendendo? O que tem de errado? O que está acontecendo? E a gente para e fica perguntando, se pensando, né? Mas por que eu já ensinei dezenas e dezenas de alunos, inclusive alunos com deficiência, alunos com transtorno de aprendizagem, mas esse aluno em específico, por que ele não está aprendendo? Acho que esse caso em específico parece difícil demais. Acho que não vai dar certo, né? A gente para e fica se perguntando, e se você já passou esse pensamento na sua cabeça, talvez você se identifique com um dos 5 desafios que eu vou trazer aqui agora. E o primeiro desafio, Leandro, eu estou com um aluno com deficiência ou transtorno de aprendizagem, ele está na minha sala de aula e ele não faz as atividades. Não faz a atividade. Isso é um desafio. Por quê? Porque ele não está fazendo a atividade, ele precisa fazer a atividade, não é? Ele precisa fazer. Como é que ele vai aprender se ele não fizer? Não é? Então, ele precisa fazer a atividade. Então, se você está com um aluno com deficiência e que ele não está fazendo as atividades, um aluno com transtorno de aprendizagem, às vezes um aluno com TDAH, com disgrafia, dislexia, ele não está fazendo, você passa a atividade para ele fazer, ele não faz. Você passa a atividade no quadro, ele não faz. Você entrega a atividade para ele levar para casa, ele não faz. Você passa a atividade na aula, fala para ele pegar de uma parte do livro e passa a instrução, recomenda, mostra e ele não faz a atividade. Tá? Sabe que você não está sozinha nessa situação. Isso acontece. E acontece com frequência. E acontece com frequência por diversos e diversos motivos. O principal deles é que a atividade não está acessível ao aluno. Isso é o principal motivo. Então, se esse desafio está acontecendo com você, fica aqui que a gente vai falar já sobre como superar ele. Alguém que está aqui online comigo, tem um aluno que não faz a atividade? Isso é só para quem está participando agora que vai conseguir responder isso. Você está ao vivo aqui comigo. Tem uma criança assim, onde eu estou estagiando, sim, ai caramba, gente. Tenho 2 alunos, olha só, tem bastante gente aqui que tem alunos que não fazem as atividades. E quando a gente fala de atividade estar acessível, o que a gente está falando? De educação inclusiva. De tornar a atividade mais inclusiva. Como tornar essa atividade mais inclusiva? E alguns podem até falar, Leandro, você vai precisar adaptar a atividade. Ok, você pode adaptar a atividade para ela ficar mais acessível, para ela ficar mais inclusiva, para o aluno poder fazer. Só que, como que eu vou adaptar essa atividade? Dá para fazer milhares de adaptações. Na verdade, tudo que você mudar ali na atividade é uma adaptação. Agora, se essa adaptação vai funcionar ou não, quem vai te dizer é o aluno. Quando você colocar ali na prática, na frente dele. Se ele continuar sem fazer atividade, quer dizer que a adaptação não deu certo, percebe? Então, eu vou ter que fazer uma outra adaptação de uma outra forma. Você vai lá e tenta fazer de uma outra forma. E entrega para o aluno e ele não faz. Aí você pensa, aí você pede ajuda, pede opinião para um colega, né? Poxa, eu estou entregando atividade assim, mas não tá funcionando. Aí o colega vai te dar uma sugestão. Tenta tal recurso. Tenta outro, tenta aquilo. Toma esses arquivos aqui para você, faz desse jeito. Tenta desse outro jeito. E tenta daqui sim, tenta daqui, tenta dali. E você fica tentando um monte de coisa, né? Quem é que já ficou tentando um monte de coisa diferente e o aluno continua sem fazer as atividades?
Isso é muito comum. Por quê? Porque não dá para fazer adaptação de qualquer maneira, né? A gente precisa seguir uma estratégia para fazer uma adaptação, né? Que eu chamo de educação centrada no aluno, né? Na verdade, é um nome chique para o princípio da forma como a gente trabalha e com os professores que são os nossos alunos. É educação centrada no aluno, não é? Não é uma adaptação qualquer. A partir de uma ideia ou de um recurso que alguém sugeriu, de uma coisa legal que a gente viu por aí. Não, é algo centrado para atender uma necessidade específica para uma pessoa específica. Isso faz toda a diferença. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Esse é o primeiro desafio, tá? Eu quero falar dos 5 desafios e as 5 soluções. Eu vou falar um pouquinho mais rápido, senão a gente não vai dar tempo de ver tudo. Desafio 2. O aluno não faz as atividades sozinho. Você tem um aluno que até faz atividade, ele até faz, mas sozinho não. Quando isso acontece, a inclusão não está funcionando bem. O aprendizado não está sendo tudo o que poderia ser, né? Para o aprendizado ser tudo o que pode ser, para a inclusão ser mais inclusiva, ser tudo que ela pode ser, para o aluno aprender tudo que ele pode aprender, ele precisa fazer sozinho. A gente não pode ficar ajudando o aluno para sempre. Não é? Eu não posso ajudar meu aluno para sempre. Por quê? Porque ele não vai ser o meu aluno para sempre. Um dia ele não vai mais ser o meu aluno. Ele precisa conseguir fazer sozinho. Mas aí vão surgir várias perguntas do tipo, mas Leandro, ele tem tal dificuldade, ele tem tal limitação, às vezes até uma limitação física, né? Mas é aí que tá. Mesmo com limitações físicas, inclusive paralisia cerebral, né? Existe recurso para o aluno conseguir fazer e fazer muitas coisas sozinho, né? Estou falando de acessibilidade física, acessibilidade cognitiva também, né? Mas quando ele não faz sozinho, quer dizer que a inclusão não está sendo tão inclusiva quanto ela poderia ser. Tá? Esse é o segundo problema, esse é o segundo desafio que muitos educadores enfrentam nas suas salas de aula, nas suas salas de recurso, nas suas escolas, todos os dias. Inclusive, pais enfrentam esses desafios em casa também com os seus filhos. Às vezes, eles precisam que os filhos façam algumas coisas sozinhos. E os filhos não conseguem fazer, né? Não conseguem fazer. Inclusive, a habilidade de fazer algumas coisas sozinho é o que classifica os níveis de suporte do autismo. Não é? Se a gente for falar especificamente de autismo, quanto mais independente uma pessoa autista for, menor é o nível de suporte dela. Já ouviu falar autismo nível de suporte 1, suporte 2, suporte 3? Então, quanto mais dependente de ajuda a pessoa autista for, maior é o nível aí do autismo, né? Nesse tipo de classificação. Para você ver quanto é importante o desenvolvimento da autonomia. E isso começa desde as atividades mais simples até atividades maiores. Quanto mais a gente ensina o nosso aluno a ser independente, melhor para o nosso aluno. Então, se o nosso aluno hoje está fazendo atividade, ele está precisando de ajuda em todas as atividades, tudo que a gente entrega para ele faz, até faz. Às vezes não faz, mas quando faz com ajuda. Então, nós temos um outro problema aí também. Um outro problema. Talvez essa atividade possa até estar adaptada, mas não está adaptada para o nosso aluno da melhor forma para ele fazer e fazer sozinho, tá? Esse é o segundo desafio. Terceiro desafio, com transtorno de aprendizagem, com deficiência, que não está participando. Participar, o que é participar, né? Participar é interagir com os colegas, é perguntar, é interagir com você, educador, professor, é interagir com os colegas, com os pares de idade, né? Porque a proposta, né, maior, né, da educação inclusiva é a interação social, né? Se a interação social não está acontecendo, tem algum problema aí. Então, para a gente tornar a nossa educação mais inclusiva, porque com uma educação mais inclusiva, o nosso aluno precisa participar mais. Para o nosso aluno participar mais, a gente precisa criar meios de fazer isso acontecer. E existe formato de atividade que você pode adaptar para tornar o aluno mais participativo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Outro desafio. Leandro, meu aluno não tem interesse nas atividades que eu faço para ele, que eu faço adaptação para ele, que eu entrego para ele. Eu até personalizo, mas ele não faz adaptação. O que pode ser? Se você tem aluno que não está tendo interesse nas atividades,
a sua educação não está sendo tão inclusiva quanto ela poderia ser. Por quê? Porque a inclusão abraça o interesse. Percebe que a inclusão abraça o interesse? Né? Porque quando eu ignoro o interesse, quando eu finjo que o interesse do aluno não existe, ou quando eu não abraço esse interesse, eu não estou tornando a minha educação tão inclusiva quanto ela poderia ser, porque eu estou excluindo algo da minha educação. E algo que é muito importante para o meu aluno, que é o interesse dele, né? E a gente vai falar sobre como usar o interesse do aluno aqui também um pouquinho. E eu falei de 5 desafios, né? Se você for somar o desafio 1 com o desafio 2, com o desafio 3 e o desafio 4, se você estiver vivendo os 4 cenários aqui, eu tenho certeza que o 5º desafio, que ele não faz as atividades, ou faz e não faz sozinho, ele não participa, não tem interesse, o resultado disso é um aluno que não está aprendendo. Se você tem um aluno que não está aprendendo, com transtorno de aprendizagem ou deficiência, você está aqui no lugar certo agora. Deixa eu dar uma olhada. Pessoal, tá ficando claro até aqui? Comenta aí para mim qual dessas dificuldades faz mais sentido para você hoje, que você está enfrentando hoje, que é o objetivo aqui é te passar, te direcionar para algumas soluções. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Todas as dificuldades, Renato. Todas as dificuldades. Como perceber que tem um aluno com TOD, transtorno opositor desafiante. Então, Rei Damasco perguntou: Rei, você está preocupado com o diagnóstico, né? E é importante se preocupar com o diagnóstico porque muitos diagnósticos são descobertos a partir da interação professor-aluno. O professor sinaliza, né? O professor sinaliza e o aluno vai para o especialista e acaba sendo diagnosticado. Né? Então, é interessante sim. Eu não vou saber te falar todas as características do transtorno opositor desafiante, né? Mas, tá? Como o próprio nome diz, né? O aluno que se opõe e desafia. Só que todas as crianças é comum se oporem ou desafiarem em algum momento. Né? A grande diferença entre um diagnóstico ou casos ou apenas um caso isolado é a frequência, tá? Então, esses desafios que o aluno está levantando para você, esses momentos que o aluno te desafia são muito frequentes, aí sim é um caso interessante para você sinalizar, tá? É um caso interessante para você sinalizar. Gabaritou todos os desafios. Ai, meu Deus. Meu aluno tem 16 anos, autista, não fala, não lê, não escreve, está em uma PEI o dia todo. Está num plano de ensino individualizado o dia todo. Então, Priscila, né, se ele não fala, não lê e não escreve, ou seja, ele não foi alfabetizado, tá? Ele não falar, isso é muito interessante, né? Quando a gente fala de autismo que o aluno é não verbal, muitos acreditam que por ele não falar, ele não vai se alfabetizar, mas muitos autistas são alfabetizados, tá? E escrevem muito bem, mas não se comunicam de maneira oral, tá? Uma coisa não tem muita relação com a outra, mas o importante é que ele tenha que ter um meio de comunicação, né? Aqui você não disse se ele consegue ou não se comunicar, tá? Se ele não está se comunicando, esse plano de ensino individualizado deveria conter comunicação. E eu já vou falar sobre isso aqui. Eu vou falar sobre isso aqui também. Vamos falar sobre isso aqui? Vamos olhar a solução? Aqui, deixa eu terminar de ler. Tem mais comentário. Lilian, sim, enfrento todas essas dificuldades no ensino regular, nesse processo de inclusão. Realmente, pessoal, a inclusão não está muito inclusiva, né? Vamos tornar a educação do Brasil mais inclusiva? Junto a gente consegue. Um pouquinho de cada vez, tornar a educação no Brasil mais inclusiva. Na verdade, isso aqui é a nossa causa, né? É o nosso movimento. Teve até o pessoal falando que eu sou família e tarde. O que é o família e tarde, né? Eu sou itardeira. É que é o pessoal que está grudadinho aqui com a gente há anos. Há anos fazendo a inclusão ser mais inclusiva, um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez, uma atividade de cada vez. Né? Uma atividade de cada vez. E é incrível ter vocês aqui junto com a gente. E para você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo ao nosso movimento, à nossa causa, que a gente acredita que
todos podem aprender, tá bom? Por isso que eu visto essa camisa aqui. Essa aqui nem é a camisa mais bonita, tem outras, depois vocês vão vendo. Oi, boa tarde, boa noite. Tenho uma aluna com TDAH, não consegue fazer uma atividade sozinha, por mais simples que seja. Marcilene, eu sei bem o que você está falando. Eu vivo isso em casa. Quer dizer, eu vivi muito isso aqui em casa com meu filhote também. Meu filhote também tem TDAH. E a gente precisou fazer algumas adaptações. Como adaptar, a gente vai falar sobre isso. Como adaptar atividades para os alunos. Vamos falar sobre soluções para esses desafios aqui agora, Dimara. Todas as dificuldades fazem sentido para mim. Tenho várias crianças no CMEI que trabalham e todas se enquadram nesses aspectos. Legal, que legal, que legal. Calendoscópio comentou aqui. Boa noite, por favor, apresente a alternativa de como fazer. Vamos lá, vamos falar de como fazer. Não faz as atividades sozinhos e não demonstra no interesse. O que fazer? Vamos lá. Vamos lá então. Vamos lá então? Vamos lá então. Daqui a pouco eu termino de ler os comentários, beleza? Primeiro desafio. Se ele não faz a atividade, o que ele precisa fazer? A dica, qual é a dica? O aluno precisa fazer. Ele precisa fazer. Ele precisa fazer com a mão dele, com o pé dele, se for preciso usar o pé, tá? Ele precisa fazer com um lápis ou com um teclado, se for preciso usar um teclado. Precisa fazer com um caderno ou com um tablet ou com um objeto concreto ou com alguma outra coisa que ele tenha acesso. O importante é que ele precisa fazer. Ele precisa fazer. Né? Hoje, na hora do almoço, meu filho estava me falando comigo sobre trabalho, né? Que eu trabalho muito. Papai, você trabalha demais, você trabalha demais. Você só fala de adaptar atividade, só fala de adaptar atividade. Toda hora, vai ter live e vai adaptar atividade. Toda hora só fala de adaptar atividade, pai. E ele ficou falando comigo, sério, só fala de adaptar atividade. Eu falei, não, então, cara, é porque o meu trabalho é adaptar atividade. E você sabe o que é adaptar atividade? Eu falei para ele. Não sei o que é adaptar atividade. Aí tinha um copo de suco na frente dele e eu falei assim para ele. Então, ó, sua atividade agora é beber esse suco. Você consegue beber o suco? Sem eu te ajudar, você consegue beber o suco sozinho? Só que você não pode usar as mãos. Eu falei para ele, você não pode usar as mãos. Como é que você vai fazer? Aí ele começou a sugerir um monte de coisa. Eu posso tentar beber o suco igual um gatinho, lambendo o copo. Eu posso usar uma colher. Falei, não, isso não vai dar muito certo, negócio de colher, hein? Eu posso tentar fazer um negócio assim, inventa aqui, não sei o que lá. E começou a dar um monte de ideia, até que chegou na conclusão que ele poderia usar um canudo. Né? Para o caso dele, faria mais sentido ele usar um canudo se ele tivesse que beber o suco sem usar as mãos. Né? Isso é uma forma de adaptação, percebe? É uma forma de adaptação através de um recurso que tornou a proposta mais acessível ali. Né? E o aluno precisa fazer. Porque se eu pegasse o copo e colocasse na boca dele nesse exemplo hipotético, ele não ia fazer. Ele não ia aprender a ter autonomia. Tá? É um exemplo hipotético bobo, bem bobinho mesmo, só para você entender que o aluno precisa colocar a mão dele para fazer, ou o pé dele para fazer, ele precisa fazer. Ele não pode ficar passivo. Aluno passivo não é incluso. Essa é a frase. Aluno passivo não é incluso. Se o aluno não estiver fazendo, a inclusão não está acontecendo. O aluno precisa estar fazendo algo. E esse fazer só é possível se a gente aproveita as potencialidades do nosso aluno. Então, se eu tenho um aluno que tem os movimentos das mãos, vamos usar essa potencialidade. Tá? Se o aluno não tem movimento das mãos, ele tem movimento do quê? Dos pés? Vamos usar essas potencialidades. Ele tem movimento da mão, mas ele tem baixo tônus e tem pouca força nos dedos para ele escrever. Dói, mas ele tem que trabalhar. Eu sei que ele tem que exercitar. Ele está fazendo terapia ocupacional e o terapeuta ocupacional falou que ele precisa fazer exercício, precisa fazer atividade para aprender a escrever e tudo. Mas olha só, percebe nesse caso que escrever usando a mão para essa pessoa que tem uma dificuldade motora
A dificuldade muscular não é uma potencialidade, sim uma dificuldade. Não é? Ele precisa treinar? Precisa. Mas ele precisa treinar durante 4 horas na escola todo dia. Às vezes ele pode treinar, sim, a habilidade de escrever letra cursiva, por exemplo. Mas precisa ser durante 4 horas todos os dias, de segunda a sexta. Inclusive nas atividades para casa, para uma pessoa que tem dificuldade, essa grande jornada pode ser extremamente exaustiva, não é? Então, ao invés de aproveitar uma potencialidade que o aluno poderia escrever de uma outra forma, digitando talvez, né? A gente aproveita uma dificuldade, faz o aluno se esforçar dentro de uma dificuldade e o aluno acaba não fazendo tudo que ele poderia fazer, tá? Então, aluno passivo não é inclusão. Se o seu aluno está parado, a inclusão não está acontecendo. O aluno precisa estar em movimento, né? Em movimento, tá? Essa é a primeira coisa. Primeira coisa. Como fazer isso acontecer? Criando possibilidades para o aluno fazer dentro das potencialidades dele, ok? Fazer sozinho ensina autonomia. Fazer só com ajuda ensina dependência. Dependência. Olha só, né, gente? Quando o aluno faz sozinho, ele está aprendendo que ele está aprendendo que ele consegue, que ele é capaz, que ele dá conta. Ele está dizendo para ele mesmo que ele é inteligente, que ele pode, não é? Isso aumenta a autoconfiança, a motivação, aumenta o interesse, não é? Agora, quando a gente só ajuda, e ele só recebe ajuda, ajuda ontem, ajuda hoje, ajuda amanhã, todas as atividades que são entregues para ele. Ele faz com ajuda. O que a gente está ensinando para esse aluno? Está ensinando dependência. E o aluno que fica muito dependente, que é sempre muito dependente, ele fica desmotivado. Ele não se sente capaz, ele desacredita do próprio potencial dele. E a pior coisa que pode acontecer é uma pessoa que não acredita no próprio potencial que ela tem. E fazer essa pessoa acreditar que ela pode fazer sozinha, depois é muito difícil. É muito difícil quando ele já é ensinado a ser dependente. Isso acontece em várias esferas, né? E acontece com o nosso aluno com transtorno de aprendizagem ou deficiência também. Às vezes ele já tentou tanto e não conseguiu, que ele desiste até de tentar fazer. Ou sempre quando ele faz, ele precisa de ajuda, sempre precisa de ajuda, sempre precisa de ajuda, aí a vontade dele fazer também vai embora. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Qual é a grande ideia? Proporcionar atividades para o nosso aluno adaptadas, não de qualquer maneira que ele vai precisar de ajuda mesmo assim, mas adaptar atividades para que o aluno precise do mínimo de ajuda possível. O ideal, a atividade adaptada perfeita, né? É difícil falar numa coisa perfeita, né? Porque perfeição é um ponto máximo aí, difícil de alcançar. A gente pode falar que não existe ninguém perfeito, mas a atividade adaptada perfeita é aquela que o meu aluno pega para fazer e ele faz, sem pedir ajuda, e acerta. Essa é a atividade adaptada perfeita. Ele pega para fazer, ele faz. Ele não pede ajuda e ele acerta. Quando você alcança isso, você tem uma educação muito, muito, muito inclusiva. E você tem alunos felizes, interessados e aprendendo. Tá? Mas é importante essa atividade não esteja nem muito... A gente vai falar sobre isso, esse é o último tópico. Mas vamos lá. Ele não está participando, Leandro. Não está participando. O que eu posso fazer? Olha... Mesmo que você tenha um aluno com currículo adaptado, tá? Muitas não vou falar aqui, meu aluno tem um programa de ensino individualizado. O que é isso? É um currículo adaptado. O que é um programa de ensino individualizado? É um currículo adaptado. O aluno segue um plano de ensino individualizado, né? Ele tem um currículo adaptado. Mesmo que o seu aluno tenha um currículo adaptado, é importante ele participar de momentos coletivos. Momentos coletivos.
planejados. Então, talvez não faça sentido o seu aluno participar o tempo todo de todas as aulas que você for passar, caso você tenha um plano de ensino individualizado, trabalhando com o aluno com currículo adaptado. Tá? Mas momentos coletivos são importantes. E esses momentos coletivos, eles podem acontecer todos os dias. Todos os dias. Os seus alunos têm potenciais em comum, interesses em comum, talvez até habilidades em comum, que podem ser trabalhadas de maneira coletiva dentro de atividades adaptadas para um grupo. Né? E muito se fala, né, na adaptação de atividades, adaptar para o indivíduo. Eu mesmo falo muito sobre adaptar para um indivíduo em específico. Né? Para aquela pessoa, vou adaptar a atividade para aquela pessoa. Mas a ciência por trás da adaptação de atividade pode ser aplicada ao grupo. Eu tenho a educação centrada no aluno e tenho a educação centrada a um grupo específico de alunos também, valorizando as potencialidades, as habilidades, os interesses do coletivo. E eu posso propor momentos de atividades adaptadas para aquele grupo onde todos vão poder participar. É importante a interação social. Porque o aluno que não participa, ele fica faltando aqui algo, fica uma lacuna no desenvolvimento dele, e o desenvolvimento ele não é isolado, o desenvolvimento ele é global. Então, o socioemocional, a socialização, quando ela não está presente, ela prejudica o desenvolvimento global. Tá? Então, a gente precisa de momentos coletivos também, atividades adaptadas para um grupo. Então, quando você for adaptar a atividade, pensa... Tá, eu estou adaptando a atividade para o meu aluno, para esse aluno, para o Joãozinho. Mas o que eu posso adaptar para esse meu grupo de alunos, incluindo o Joãozinho? Para ter um momento coletivo durante o meu dia. É possível. É possível. E a quarta dica? Eu não escrevi aqui, né? Momentos coletivos. Adaptados para o grupo. Quarto desafio. O aluno, Leandro, meu aluno não tem interesse. A dica é reconhecer e valorizar interesses. É inclusivo, é inclusão e torna a aprendizagem mais fácil e rápida. Uma pessoa que falou aqui sobre um aluno com TDAH que não faz uma simples atividade sequer. E, geralmente, eu vou falar isso com base em experiência que eu vivi dentro de casa, tá? Geralmente, esse aluno, ele não faz uma simples atividade sequer, não é por falta de capacidade cognitiva, não é por não ter aprendido, não é por não ter acesso físico. Às vezes ele tem o acesso físico ali, tem a habilidade motora, ele entende a atividade, ele tem o raciocínio lógico necessário para fazer aquela atividade, o conhecimento específico da disciplina que ele precisa para fazer, ele tem tudo isso. Mas ele não faz, simplesmente porque é comum pessoas com transtornos do déficit, transtorno e déficit de atenção, com hiperatividade, não conseguirem fazer coisas que estejam fora do campo de interesses dele, com concentração. Uma pessoa que tem déficit de atenção, para ela fazer algo que está fora do campo de interesse dela, que ela considera chato, tedioso, maçante, para ela fazer isso com atenção, é um esforço tão grande, que a pessoa tenta se esquivar. A pessoa chora, se irrita, questiona e faz de tudo para sair daquela situação de tão difícil que é se concentrar em algo que ela não tem interesse. É cruel isso. A gente fazer o nosso aluno ter que fazer alguma coisa que está fora do campo de interesse dele. Mas, Leandro, mas na vida não vai ser assim. Na vida ele vai lidar com coisas que ele não vai ter interesse. A vida não é sempre mil maravilhas. E vão ter coisas
que ele precisa fazer, que ele vai precisar fazer, que não vão ser legais, não vão ser divertidas sempre, e tá tudo bem, né? A vida é assim mesmo, né? A vida é essa. A realidade é essa, as pessoas vão ter que aprender a lidar com isso, não é? E o nosso aluno precisa aprender a lidar com essa frustração também. É importante ele aprender a lidar com frustração. Mas a gente tem que ter em mente que o nosso objetivo hoje não é o nosso aluno aprender a lidar com a frustração. Esse não é o objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Ele aprendeu com tudo que a gente quer ensinar, não é? Ele vai aprender a lidar com a frustração em vários momentos na escola. A gente, querendo ou não ensinar a frustração, ele vai ter momentos de frustração em vários momentos. Mas é importante ele fazer a atividade. Ele fazer. Isso é importante. E quanto mais atividades ele fizer, mais autoconfiança ele vai ter, mais autonomia ele vai ter, mais ele vai aprender que ele pode fazer e fazer sozinho, né? Então é importante a gente abraçar o interesse do nosso aluno num primeiro momento, sim, para que ele faça e faça sozinho. E depois que ele fizer muito e fizer sozinho, várias e várias atividades, e a gente vai reduzindo o interesse aos poucos, igual um remédio. A gente usa o interesse, doses altas de interesse no início, e vai reduzindo a dose de interesse aos pouquinhos, para ele ir desmamando do interesse, porque ele vai fortalecendo essa frustração aí, a gente vai fortalecendo. Não adianta a gente entregar uma frustração para o nosso aluno desse tamanho todo dia, isso não vai ajudar ele em nada. Entrega uma frustraçãozinha pequenininha, quase zero, depois você pode ir aumentando. O que é a frustração para o aluno com TDAH, por exemplo? É trabalhar fora do campo de interesse dele. E vários outros diagnósticos de deficiência têm um TDAH associado, tem um déficit de atenção associado, tem uma dificuldade de memória, uma dificuldade de atenção, uma dificuldade de concentração. E o interesse ajuda a concentração, o interesse ajuda a memória, o interesse ajuda o tempo de atenção, tá? Ajuda tudo. O interesse ajuda muito, 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 muito. Mas, enfim, então a solução aí para o aluno que não tem interesse é você começar a usar doses mais altas de interesse nas suas atividades adaptadas. Então, a pergunta que eu te faço é: qual é o tamanho da dose de interesse que você está usando nas suas atividades? Né? Será que a gente pode aumentar um pouquinho essa dose de interesse? Vamos aumentar um pouquinho essa dose de interesse? Depois você pode diminuir, não se preocupa não. Mas vamos aumentar essa dose um pouquinho, que o seu aluno vai ficar mais incluído e vai fazer mais atividades. E quanto mais atividades ele fizer, mais ele aprende. E que a gente chega no nosso quinto ponto aqui do desafio, né? Desafio 5. Ele não aprende, Leandro. Por que ele não está aprendendo? Ele não está aprendendo por causa da soma de todos os outros pontos. E a dica aqui para você é: confira. Se você já resolveu tudo que está aqui para cima e ele continua sem aprender, a dica é: confira o objetivo educacional. Confira o objetivo educacional. Lembra que a gente até falou aqui de currículo adaptado, de plano de ensino individualizado? Pois é. O seu aluno ele pode estar trabalhando um objetivo que está muito além do momento atual dele, ou muito aquém do momento atual dele. É muito comum alunos com altas habilidades terem objetivos educacionais que não estão à altura deles, digamos assim. Porque o aluno com altas habilidades ele está trabalhando uma coisa ali que está chato para ele, já está tedioso, ele já tinha aprendido aquilo. Entende? É um objetivo que está aquém da capacidade do meu aluno. E em outros casos, tem um aluno que o objetivo está além da capacidade dele. Isso pode acontecer com todo mundo, inclusive comigo e com você que está aqui. A gente está falando de uma coisa que está muito além da minha capacidade. Se você começar a falar, por exemplo, comigo de física nuclear, está muito além da minha capacidade. E por mais que você tente adaptar essa conversa para mim, mais que você tente adaptar várias formas para que eu consiga entender o que você quer me dizer, vão faltar fundamentos em física que eu não compreendo. Vão faltar fundamento, porque física tem fundamento. Tem leis, as leis da física. E se eu não conheço essas leis, se eu não tenho esses fundamentos, esse papo, mesmo que seja adaptado para a minha pessoa sobre física nuclear, vai ficar superficial. E às vezes,
a gente está tentando entregar alguma coisa para o nosso aluno hoje que está ficando superficial, não está se aprofundando, não está criando raiz. E quando não cria raiz, não é aprendizado, né? Ele até responde aqui uma coisinha ali hoje, mas depois passa, esqueceu, não consegue mais fazer a atividade de novo. Por quê? Porque não criou raiz. Por quê? Porque o objetivo estava muito além da capacidade atual dele. O nosso aluno com deficiência ele tem direito a um currículo adaptado se for necessário. Então, se o seu aluno está precisando de um currículo adaptado, faça esse currículo adaptado para ele. Por quê? Isso vai ajudar muito ele começar a aprender. E é mais importante o nosso aluno ter um aprendizado profundo, que cria raiz, né? Conhecer os fundamentos, do que ele ter um aprendizadozinho superficial que funcionou muito bem essa semana, mas semana que vem, sabe lá Deus se o aluno vai lembrar ou não do que a gente falou, né? Então, para o aluno que não aprende, confira o objetivo educacional, se esse objetivo está realmente adequado para o meu aluno, né? E você pode ajustar o objetivo independente da disciplina que o aluno estiver trabalhando, seja física, química, história, geografia, né? Ciências, língua portuguesa, enfim. Existe um melhor objetivo para o seu aluno aprender hoje dentro do currículo proposto. Pessoal, esses são os 5 desafios e 5 dicas para você. E para finalizar, eu quero te dar um pequeno passo que você vai poder aplicar amanhã, na terça-feira, que envolve isso aqui tudo. Vamos ver esse pequeno passo? É rapidinho. Ó, deixa eu tirar isso daqui da tela e colocar essa atividade aqui para você. Olha essa atividade aqui. Para você que está aí no YouTube, eu mostrei uma atividade aqui na tela. Aí, para você que está aqui no Instagram, eu vou compartilhar de outro jeito. Eu vou ter que pegar o celular e botar aqui para a gente ver junto. Vamos lá? Você que está no Instagram. Vamos lá, pessoal. Eu vou clicar aqui. Vamos comigo aqui. Onde é que eu clico? Aqui. Para você que está aí no Instagram, olha essa atividade aqui. Olha essa atividade aqui. Opa, eu tenho que ficar para cá, né? Pronto, assim. Pessoal, essa atividade aqui, lembra dos problemas, né? Meu aluno não faz, ou ele faz, mas só faz com ajuda, né? Lembra disso? Ah, ele não tem interesse. Às vezes ele não tem interesse porque ele só está errando, ou porque ele não consegue fazer, ou porque ele não quer ficar pedindo ajuda, ele já está cansado de pedir ajuda, não quer mais pedir ajuda. Enfim, porque ele olha e não sabe nem por onde começar, e quando ele não sabe nem por onde começar, ele perde totalmente o interesse e perde a motivação e não quer, enfim. Vamos dar autonomia para os nossos alunos? E eu quero falar aqui você uma dica aqui simples, muito simples, baseada em modelagem, para você tornar um enunciado autoexplicativo. Essa atividade aqui, ela não tem um enunciado autoexplicativo, tá? Tá escrito aqui, escreva na frente qual é o substantivo comum ou próprio. Escreva na frente qual é o substantivo comum ou próprio. E tá lá, a, mesa, igual, linha. Gente, escreva na frente qual é o substantivo comum ou próprio. Letra A, mesa, igual, linha. Aí eu tenho que começar. Ok? E eu não sei como começar. Eu vou ter que pedir ajuda. E eu não quero pedir ajuda. Eu não entendi nada. Aí o aluno fala assim, eu não entendi nada, eu não sei fazer. Por quê? Porque já aconteceu tantas vezes dele não conseguir fazer que ele já nem se dá mais ao trabalho de pensar um pouquinho. E ele desiste dele mesmo e da atividade, tá? E a gente não quer que isso aconteça, porque isso não é mais inclusivo, isso é mais exclusivo. E a dica que eu vou te dar hoje aqui para você começar a usar nas suas atividades adaptadas a partir de amanhã é a seguinte: torne o enunciado autoexplicativo. Como, Leandro? Olha que simples isso aqui. É muito simples isso aqui. Olha só a diferença. Olha a diferença. Para você que está aqui no Instagram. Opa, meu Deus, não é isso não. Peraí. Para você que está no Instagram. Aqui. Qual é a diferença entre essa atividade e a outra? Qual é a diferença? Olha só. Número 1. Escreva na frente qual é o substantivo comum ou próprio. A, mesa igual, comum. B, tanque igual, tá vazio. C, Maurício igual, próprio. Qual é a diferença?
A diferença é que está escrito ali a resposta da letra A e da letra C. Está escrito a resposta de todas as questões? Não. Só da primeira que aparece o comum e da primeira que aparece o próprio. Eu estou dando um exemplo. Dar exemplo tem nome técnico, científico. É modelagem que chama. Modelagem. Isso aqui é um tipo de modelagem. Funciona muito bem para pessoas com autismo, com deficiência intelectual. Funciona muito bem para alunos com dislexia, disgrafia, alunos com TDAH. Funciona muito bem para mim. Por quê? Quando eu bato o olho, eu já sei o que é para fazer. Eu não preciso nem ler o enunciado. Quando eu bato o olho, eu já sei o que é para fazer. Por quê? Porque é só dar continuidade, é uma sequência. Para mim, fica mais fácil fazer atividade assim. E o nosso objetivo é tornar a educação mais rápida e mais fácil para você e para os seus alunos. E quando você faz uma modificação dessa na atividade, uma adaptação desse tipo, você torna a atividade mais fácil e mais rápida para o seu aluno. E para você também, porque a quantidade de ajuda que você não vai precisar entregar para os seus alunos vai te dar mais tempo livre para você ensinar o que realmente importa ensinar. Ó, ligue as palavras que são sinônimos. Aqui também tem uma que já está conectada. Modelagem. Estou dando um exemplo. Isso é um enunciado autoexplicativo. Aqui no final também, ó, escreva um antônimo. E aí tem um sim e tem um igual. Então, não do lado. Para o meu aluno já tem aqui um modelo. E já tem um modelo. Gente, isso aqui é muito, muito simples e muito, muito, muito poderoso. Deixa eu voltar o celular para cá. Onde é que eu volto? Eu estou segurando na mão aqui para você ver no Instagram, porque eu não consigo compartilhar a tela aqui no Instagram. Deixa eu voltar aqui para o meu YouTube aqui também. Isso é muito, muito, muito simples e muito poderoso. Viu a diferença? Olha, antes de uma simples adaptação, depois de uma simples adaptação. Antes, depois. E aí, você não precisa entregar essa atividade aqui diferente para o seu aluno que tem dificuldade de aprendizado, dislexia, transtorno, de deficiência. Não. Você pode entregar para todos os seus alunos assim. Você pode usar a inclusão com todo mundo. Você vai tornar a sua aula mais acessível para todo mundo. Lembra? Não é porque é uma técnica que foi validada para usar com pessoas com autismo ou deficiência intelectual que você precisa usar só com essas pessoas. Na verdade, foi validada para usar com eles porque alcança níveis tão severos de deficiência intelectual, alcança níveis severos de autismo e alcança a gente também, que não está naquele nível tão severo, porque torna mais fácil, mais compreensível. Só que aqui está sendo usado de uma maneira bem leve, bem sucinta, bem fácil da gente aplicar, não é? Não está fácil de aplicar? Fez sentido para você essa dica? Comenta aí para mim se fez sentido para você essa dica. Fez sentido? Bom, chegamos ao final da nossa live. Um grande abraço, espero de verdade que você use alguma dessas dicas que a gente viu aqui hoje e a gente se vê numa próxima aula. Grande abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus, abraços inclusivos. Tchau, tchau.